Nós sempre aproveitamos essa oportunidade para repetir o que cremos, né? Nós cremos no batismo nas águas por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para todos aqueles que entregam a sua vida para Jesus e decidem voluntariamente obedecer esta ordenança de Jesus de ser batizado nas águas. Então nós não batizamos os recém-nascidos, nós cremos que os recém-nascidos são guardados, protegidos e cobertos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e a ressurreição. Então nós os apresentamos, consagramos ao Senhor, um ato voluntário dos pais e um ato profético e abençoador que fazemos em nome do Senhor Jesus. E aí damos esse certificado e uma Bíblia, né? O Ministério de Mulheres dá a primeira Bíblia do nenê e é uma alegria para nós e cremos neste ato de apresentar e consagrar as crianças. Então certificamos que a Rachel da Silva foi apresentada e consagrada a Deus de acordo com os princípios da Bíblia Sagrada. Nascida no dia 11 de fevereiro de 2017, é filha do casal Heitor e Edna da Silva. E tem aqui número 6, 24 a 26, é a bênção que Deus ordenou lançar sobre os filhos. E aí nós lançamos sobre a Rachel: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Que Deus abençoe a Rachel, a Heitor, a Edna e todas as crianças, né, os filhos, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé e orar e apresentá-la ao Senhor. Não quer aparecer na filmagem. Vou ter que orar de costas para vocês assim, para ver se ela aparece na filmagem. Vamos orar? Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por esta bênção, o milagre da vida, Senhor. Obrigado pela vida do Heitor, da Edna, dos seus filhos e agora a chegada da Rachel, Deus. Nós a abençoamos e consagramos ao Senhor, que a tua bênção esteja sobre a vida dela, que a tua proteção, que ela possa crescer uma criança, um adolescente, uma jovem, uma mulher de Deus, em nome de Jesus, na tua proteção. Nós a apresentamos e consagramos ao Senhor, em nome de Jesus, e que ela possa crescer nos caminhos do Senhor e esta família continuar sendo abençoada em nome de Jesus. Oramos e agradecemos e todos dizem amém. Dá uma salva de palmas bem bonita aí para Rachel. Yes, Deus abençoe. Ainda em pé, amados, nós vamos continuar adorando a Jesus com alegria. Nós não viemos aqui para assistir culto, viemos aqui para adorar ao Senhor, para fazer um culto ao Senhor com alegria. Então vamos continuar cantando com alegria, com prazer, em nome de Jesus. Eu vi a Bárbara ali. Bárbara, está de volta? Dá uma salva de palmas para a Bárbara. Passou 4 meses lá em Madrid, na Espanha, estudando. Eu vi ali também o pastor Daniel, alguém me falou que está ali. Pastor Daniel, seja bem-vindo, em nome de Jesus, e todos são bem-vindos. Quem está aqui pela primeira vez, segunda, só levanta a mão, a gente não vai, Deus abençoe, em nome de Jesus, lá atrás, Deus abençoe, todos são bem-vindos em nome do Senhor, e continue, né, alegre e à vontade para continuarmos louvando e adorando ao Senhor. Glória a Deus. Como sempre diz o nosso pastor, você não veio somente assistir, você veio fazer parte desse culto. Então adore, bendiga e exalte o nome do nosso Senhor Jesus. Meu Pai te quer.
para a tua glória, Pai. Tudo que tenho entrego a ti, Senhor, e para ti eu vivo pra ti. Cada novo dia, Em cada novo dia tu me dás a chance de realizar o teu querer. E anjos vêm e adoram. E os teus filhos se prostram e declaram: Tu és meu Deus e meu Senhor, e também és meu grande amor. Todo meu ser entrego a ti, és a razão de eu existir. Tu és meu Deus e meu Senhor, e também és meu grande amor. Todo meu ser entrego a ti, és a razão de eu existir. aleluia, bendito seja o teu nome, Senhor Jesus. E anjos vêm e adoram, e os teus filhos se prostram E declaram que Tu és meu Deus e meu Senhor, e também és meu grande amor. Todo meu ser entrego a ti, és a razão de eu existir. Tu és meu Deus e meu Senhor, e também és meu grande amor. Todo meu ser entrego a ti, és a razão de eu existir. aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O nosso ministério tem cerca de mais de 400 músicas. E eu particularmente não gosto de ministrar músicas que já foram ministradas em domingos passados, retrasados, porque se tem tanta música, para que repetir? Mas a música Alfa e Ômega ficou na minha cabeça, não saiu durante 2 semanas. Então eu entendi que o Espírito Santo quis dizer: tem alguém lá no meio dessa multidão, ou mesmo aqui no Ministério de Louvor, que precisa de saber que Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Sabe essa luta que você está passando agora e que você não está entendendo nada? Ele já está lá. O curso Mulher Única, ele tem uma frase que eu aprendi e nunca mais esqueci: Deus nunca é pego de surpresa. Deus não. Eu sou pego, você... Porque a gente faz planos e quando não acontece daquele jeito, a gente... e agora? Mas Deus já está lá. Ele já sabe. E porque Ele é seu Pai, porque cuida, você tem que descansar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fé
não é aquilo que você faz para Deus fazer a sua vontade. Fé é você entender que Ele, sendo Deus, Ele quer o melhor para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Mas nós vamos cantar outra música antes, que vai dizer que tem uma mensagem maravilhosa. Adore, adore, você pode clamar, porque Ele está te ouvindo. O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vês? Será que eu vou perecer? Não vai, não? Sinto na pele o frio deste vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. E eu sei que não estou só. Yes! E já posso crer. Sabe por quê? Só porque estás comigo eu posso clamar. Aleluia! Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Aleluia. Eu sei que não estou. Não, você não está. E já posso crer que amanhã vai ser. Aleluia. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Não, não. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar
seja o teu santo nome, Pai. Glória seja dada ao teu nome, Senhor, porque o Senhor sempre está presente nas nossas provas. O Senhor nunca nos deixa só. Santo, Santo, te adoramos. Louvado seja o teu nome, Jesus. Ajuda-nos a descansar nessa verdade. Tu és o Alfa e o Ômega, Pai. Não há outro como tu. Declara, igreja, tá lindo. Soberano e fiel. Yes, não há outro. Não há outro como reina sobre a terra e céus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu. Soberanos, soberano e fiel. A tua fidelidade vai além das nuvens. Não há outro como tu. Tu reinas, tu reinas. Reina sobre a terra e céu. Declare, és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus, tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo, tudo, tudo. Tu és Jesus, só tu és. Tu és Jesus. Só tu és Jesus, poderoso, reina sobre as nossas vidas. O Senhor reina sobre toda a situação. Nada fugiu do seu controle. Alfa e Ômega, início e
Glória a Deus. Adoramos, Jesus, te adoramos, Senhor. Tu és o princípio e o fim. Tu és o Senhor da nossa vida, o Salvador. Meu Deus, que nós possamos entender isso todos os dias, todos os momentos da nossa vida e viver, entendendo e confiando que Tu és o princípio e o fim. Tu és o alfa e o ômega, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Te adoramos, te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bendito é o Teu nome, Senhor. Continua falando aos nossos corações na ministração da Tua palavra. Aqui, Senhor, que estaremos ministrando, fala poderosamente. As crianças também, os professores, professoras, usa de maneira poderosa, ó Deus, trazendo cura, salvação, libertação, batismo com o Espírito Santo. Nós cremos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém com alegria? Amém. Tome assento, assente-se. As crianças esperem um pouquinho. Pira, vem cá, a gente vai fazer algo aqui rapidinho diferente. Traz as crianças aí, os professores. O Pira vai falar algo aqui rapidinho, faz parte do nosso culto e eu acho que isso é edificante para todos nós. A Gedalva e o Pira foram a uma viagem a Israel e eu pedi a ele para falar alguma coisa, alguma experiência, algo que ele teve, né? O Pira tem 13 anos de idade e eu acho que é algo marcante. Estou te procurando, rapaz. Estou aqui, cadê o Pira? Algo que é marcante, né, na vida de um adolescente, e eu acho que ele tem algo para compartilhar. Só que ele disse que tem que ser em inglês, tá bom? Ou vocês aguentam ou eu traduzo. Pode falar direto depois. Yeah, so I'm going to be speaking English because if I say it in Portuguese, I'm going to stutter. So, okay, I'm going to start off with when I first got there. Well, when I was on the airplane, it was a really long flight, so I got really tired when I got there, but in the middle of the airplane, I turned 13, so no one said happy birthday. I was pretty upset. But, so when I got there, we went right to the hotel. I thought I was going to go to sleep, but I stayed up until like 4 a.m. And then we woke up at 6 in the morning, and then we went to breakfast, and the hotel, it's right next to the Sea of Galilee, so like you can legit turn right to your left and then you see the sea. After we ate breakfast, we went out, went on the bus, and then we went to go see all the sights. But the most important one we went to was when we went to the Sea of Galilee and we praised God on the boat, and we just traveled through the sea while praising God. And then after we left, we ate, went back to the hotel. The food's amazing, just saying. They have a lot of fish. A lot. And then the next day, that's when I think we went to Jericho. It's really broken over there. Everything's destroyed. It's like a war zone. And you can see the walls of Jericho that fell. And then later on, it was really hot. It's really hot. There's like the desert. And then we go to the Dead Sea, and in there, it's amazing, but it's not amazing when you get salt in your eyes. But when you go there, you can lay down. You can lay down, and you won't sink. Like, you don't have to float or anything. Just lay down there, and you can relax there. You can go to sleep. It doesn't even matter. You will float. And then when we left, we ate. It's the same routine every day. And one of my favorite days was when we went to the tomb of Jesus in the garden, and we saw the mountain where he died. The mountain's kind of broken because in the inside, they destroyed it. But you can't see the face because they say there was like a skull on the mountain. You can't see it, but they have pictures of it. It just looks like a face. And we went underground, and then we were going to do Santa Ceia. It was my first one, so really amazing. Oh, yeah, and before that, we went to the river, the Jordan River, and yeah. And then I got baptized there. And the water is very cold. Very cold. So when I did my first Santa Ceia, we just did under there. We sang like 3 songs.
And then once I did it, it felt so good. Like, it just feels so amazing because it's your first time and you've never done it before. And it might be just a little thing, but it just feels really amazing. And once we went in the tomb, it's really small, but they weren't sure if it was the actual tomb of Jesus. They have a little cage because you can't go inside. So when you can go in, but you just can't go where Jesus lay down because it's holy over there. And there's guards everywhere. All you see them with these big guns. Like, you can't mess with them; they'll shoot you. And so then, also, when you go out there, everyone's really nice. Everyone knows how to speak English, and it's really helpful out there. But there's also some really creepy people out there. They follow you. They will ask you to buy their stuff. And if you walk around, everywhere you go, you will see a cat on the street. Cats roam everywhere on the street. It's cats, like, meow, cats. They're walking around. They're always walking around the street, roaming around. And then there was one time where we went to the garden where Jesus was before he got crucified. Yeah, Gethsemane, sorry. I'm bad at names. And we were praising Jesus, and this was amazing. No one noticed it, but our tour guide, he noticed it. When we were praising Jesus, all the noise in the streets, because it's really loud there, it all disappeared. No sound, completely quiet. And if you look out, there were still cars and people talking and everything. But once you're inside, no noise. And the garden's open. There's nothing covering it. Everything's open. So that's like the presence of God right there, closing it, like no one's going to be hearing anything. So once you leave, we go back to the hotel. We see everywhere. And it's really hot. Very hot. If you don't bring water, that's a big mistake. I learned that the hard way. So after that, we would just go to the hotel. And then one of the good parts was when we went to the Temple of David. Well, Solomon, sorry. And then there's the big wall. You can't go inside because if you're not Muslim, you're not allowed to go in there. So we can go outside of it, though. So we have the little walls. And then it's really big. And you can stay there and pray. You can put prayers inside the wall. A lot of people do that. And it's so holy that once you go in there, you have to wear a hat for respect. And yeah, and also another good part that we did was when we went to the David's tomb, we saw where David lay down. We see his coffin, but we couldn't see inside of it because we're not allowed to, but we saw David's tomb. Like, we went inside, and then you see the big coffin in there. And then a crazy part was there's a statue of David playing the harp. It's a famous statue, and the crazy thing about it, though, they destroyed the statue a little bit. They removed the nose of David because the Jews, they believe, everyone, us Christians too, that idols are a sin. So they messed up the statue so that he's not perfect. They made it so that David, the statue of him, is not perfect so that it's not like an idol. And yeah, those were the really good parts. I'm not going to talk about all of it because not all of it was amazing. But yeah, that's it. Amém. Glória a Deus. Nós estamos orando e, se Deus quiser, nós vamos fazer uma caravana nossa aqui para Israel. Amém, amados? Se Deus quiser, em abril do próximo ano, em nome de Jesus. Obrigado, Pira. Deus abençoe. As crianças podem ir e só nas classes, só os professores escalados para o dia. Obrigado. Salmo 137, abra sua Bíblia. Nós estamos num bom horário. A mensagem hoje vai ser rápida, porque nós temos a ceia e o Dia das Mães, e nós queremos liberar as famílias para estarem juntos com as mães. E também, no final da ceia, depois da ceia, vai ter uma homenagem para as mães. Então, não saia. Vai ter uma homenagem bem bonita aí para as mães que o Ministério Infantil preparou. Salmo 137.
Depois vai ter o dia da Gedal a falar também. Cadê ela? Gedalva corre, né, de microfone. Salmo 137. Nós estamos ministrando neste salmo, já é o terceiro ou segundo domingo, não me lembro, mas eu sei que nós falamos sobre restaurando a celebração, depois falamos sobre restaurando a perspectiva. Qual tem sido a sua perspectiva de vida? Precisa ser uma perspectiva divina, de fé. E hoje é restaurando o ânimo. Diga, restaurando o ânimo. Mas há todo um conceito por trás disso. Não é só dizer, ó, restaura o teu ânimo, que é o começo. Mas há um trabalhar de Deus, há um mover de Deus nisso. Salmo 137. Diz assim, olha, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. E eu disse aqui que a conjugação dos verbos aqui, tanto no hebraico como no português e inglês, é do passado, alguém que está vivendo hoje escrevendo sobre acontecimentos antigos. Ou seja, qual é a diferença? Não é a pessoa vivendo a situação e escrevendo no momento que está vivendo a situação, mas é, né, alguém que viveu a situação, agora, depois de alguns anos, vem a pessoa e escreve de fatos do passado. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas, ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Versículo 4, que vai ser nossa ênfase de hoje. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira, que a minha mão direita definhe ou se torne inútil, ó Jerusalém, e se eu me esquecer de ti, que a língua se me grude no céu da boca, se eu não me lembrar de ti. Ou seja, está lançando maldições sobre si, se ele cantar ou se eles cantarem na tribulação, no sofrimento ou em terra estranha. Se eu não me lembrar de ti, se não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembre-se, Senhor, dos edomitas e do que fizeram, pois gritavam, arrasem Jerusalém até os alicerces. Versículo 8, ó cidade Babilônia destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Versículo 9, feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Ouça bem, às vezes, e eu já falei isso aqui, vou repetir muitas coisas que eu falei em outros dias. Às vezes você lê esse versículo e fala, esse é o meu versículo ou esse é o meu salmo de vida. Deus está me dando aqui base bíblica para eu amaldiçoar os outros, para eu amaldiçoar quem me fere, para eu amaldiçoar quem peca contra mim, para eu amaldiçoar os pecadores, para eu amaldiçoar pessoas que me feriram, me amarguraram. Mas é exatamente o contrário que esse salmo está ensinando, a atitude errada deles em relação a Deus, em relação a Jerusalém, em relação ao cativeiro, que foi a disciplina de Deus para eles, em relação aos inimigos, em relação a pessoas que fizeram mal para eles. O que a Bíblia está dizendo aqui não é para nós fazermos isso. O que a Bíblia está nos ensinando no Salmo 137, que parece até uma contradição, é exatamente como nós devemos ser libertos para não agir desta maneira. Para eu não usar esse último versículo, porque às vezes a gente quer pegar a Bíblia, abrir e falar isso para alguém, né? Eu também. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar na rocha. Eu quero despedaçar na rocha aquele crente. E não é isso que a Bíblia está me ensinando. A Bíblia está nos ensinando que essa atitude, esse comportamento aqui do Salmo 137, traz tristeza, traz desânimo, traz amargura, traz sofrimento, traz mágoas. E é o que essas pessoas que escreveram estão relembrando de fatos passados, que aconteceu com parentes deles, com o povo dele, e agora escrevendo isso como que remoendo essa dor e desejando vingança, desejando mal, desejando aquilo que Deus não quer e não deseja
para ninguém, nem para os seus inimigos. E aí, restaurando o ânimo. Mas para restaurar o ânimo, é preciso curar certas áreas da nossa vida. Como é que você vai ter ânimo se você está com ódio, com raiva, sem paz no coração? Uma coisa puxa a outra. Uma coisa leva a outro sentimento. Aqui eles estão cheios de raiva, cheios de ódio, cheios de amargura, cheios de tristeza, cheios de lembranças ruins. E aí nós vamos ver aqui no texto que eles estão cheios de desânimo. Não querem fazer nada, não querem cantar, não querem ir para o culto, porque eles estão longe da terra deles, não pode ter culto, que é pecado, porque Jerusalém ficou lá do outro lado, nós estamos longe de Jerusalém. Eles estão valorizando mais o lugar da adoração do que o alvo da adoração, que é Deus. Eles valorizam mais o templo, Jerusalém, o lugar deles, a habitação deles, como o Peter falou aqui, né? Santo, do que o próprio Deus que os criou. E às vezes nós caímos nessa armadilha. Às vezes não, muitas vezes. Na armadilha de valorizar mais o ministério do que a Deus, valorizar mais o templo do que a Deus, valorizar mais o nosso trabalho do que a Deus, valorizar mais o nosso culto do que o próprio Deus. Ah, não gostei do culto hoje. E eu já falei isso aqui e vou repetir. Quem disse que o culto foi feito para te agradar? Ah, não gostei da música hoje. Quem disse que a música foi preparada para te agradar? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Ah, não gostei da mensagem hoje. Quem disse que eu preparei essa mensagem para você gostar? Ou para eu gostar? Quantas vezes eu prego mensagem e essa de hoje é uma delas? Que eu não quero pregar, porque eu não estou gostando dela, porque está me ferindo, está me machucando, está me confrontando. Culto é feito para agradar a Deus. A música é escolhida na orientação do Espírito Santo para agradar a Deus. A mensagem é preparada, oramos, jejuamos, estudamos, buscamos a Deus para agradar a Deus e confrontar os seres humanos. Aí você fala, mas eu gostei da mensagem hoje. Claro, porque ela traz mudança, transformação, ela traz vida nova, ela traz confronto que vai mudar o nosso coração. Se eu abro o coração, ela me muda. E quando eu mudo, quando eu sou curado, quando eu sou transformado, quando eu sou reanimado, então eu gosto, porque foi a bênção de Deus, de uma mensagem que agradou a Deus, e aí Deus vem e toca o meu e o seu coração para transformar a nossa vida. E aí, restaurando o ânimo, é preciso restaurar outras áreas da nossa vida. E uma delas é o perdão. Olha o versículo 5 aí, o que eles dizem? Que a minha mão direita definhe, ou seja, se torne inútil. Ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, ou seja, eu não vou cantar. Eu não vou adorar a Deus, Jerusalém, porque eu te amo tanto, Jerusalém, que eu não posso me esquecer de ti. Se eu cantar aqui para Deus, eu estou desonrando Jerusalém, valorizando mais Jerusalém do que o próprio Deus. E aí diz, continua o versículo, que a minha língua se grude no céu da boca, se eu não me lembrar de ti, se não considerar Jerusalém a minha maior alegria. O que eles estão falando? Essa Babilônia e esse pessoal aqui não nos traz alegria nenhuma. Vocês são miseráveis, vocês nos trouxeram para esse cativeiro. Nós não vamos nos alegrar aqui no sofrimento. Pastor Marcos está ministrando aqui na Escola Dominical um curso, um treinamento de 8 domingos, hoje foi o 2º, sobre edificando minha casa. E essa minha casa aí é a casa de Deus. Casa de Deus, pessoa, que eu sou casa de Deus, você é casa de Deus família, casa de Deus igreja, o meu e o seu propósito, o meu e o seu lugar no propósito de Deus. E hoje ele falou o seguinte, além de muitas coisas, hoje foi discipulado, que nós somos chamados por Deus para sofrer, apesar de que Deus nos abençoa, apesar de que Deus nos prospera. Eu estive orando a semana e preparando a mensagem, vou pregar aqui sobre prosperidade.
Você fala, uau, logo o pastor Salmão pregar de prosperidade. Mas aí você vai entender por quê. Mas ouça bem uma coisa. Quando estamos no sofrimento, e eles estavam aqui no sofrimento, distante da família, distante do templo, distante de um culto, distante de uma situação agradável, independente de qualquer coisa, Deus é mais importante do que Jerusalém, Deus é mais importante do que Sião, Deus é mais importante do que Babilônia, Deus é mais importante do que a sua tribulação, do que o seu sofrimento, do que a sua luta, do que a sua circunstância, independente de qualquer coisa, louvado seja o Senhor, seja o nosso Deus. Agora, desliga o telefone, que senão cai um raio do céu aí na sua cabeça. Deus é mais importante do que o seu telefone. Eu não sei de quem tocou, mas deixa eu aproveitar. Talvez não seja o caso, né? Às vezes a pessoa esqueceu. Mas tem gente que não consegue entrar nesse templo, nesta igreja, nesse culto e desligar o telefone. Não consegue. Desculpa, eu não estou falando desse caso aí. Tá bom, esse caso é extra. Não é porque tocou o telefone, não é o caso. Talvez a pessoa até desliga sempre. Mas foi Deus que deixou você com o seu telefone ligado para ele falar comigo, para eu falar com a igreja. Tem gente que não consegue cultuar a Deus, desligar o telefone para cultuar a Deus. Não consegue. E acha que não tem nada a ver. Acha que Deus não se importa. Deus não tem nada com isso não, Deus não se importa com isso não. Deus se importa tanto que Ele deixou escrito buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia toda fala de priorizar Deus. Amar a Deus acima de qualquer coisa. Não estou amando o telefone mais do que a Deus. A gente prova o nosso amor com ações. Aquilo que eu dedico mais tempo, mais energia, mais foco, normalmente é aquilo que eu amo mais. Quem é que gosta de jogar futebol? Bola. Quem não gosta? Levanta a mão. Você dedica tempo para jogar bola, irmão Nelson? De jeito nenhum. Você se esforça para ir jogar. Você paga $10 toda sexta-feira para ir jogar bola? Não paga. Por quê? Não gosta. Para quem se dedica? Quem paga $10 toda sexta-feira para jogar bola? É porque gosta. Tudo que você ama, tudo que você gosta, você investe tempo. Na maioria dos casos. Tem coisas que você gosta, você não tem condições, mas você investe tempo, você investe energia, você para aquilo, você dedica para aquilo. Sem perceber, nós hoje, na geração que estamos vivendo, estamos amando mais o telefone do que a Deus, porque a gente passa mais tempo no telefone do que orando, do que falando com Deus. Aí tem um tempo aí no domingo que é para a gente tirar só para Deus, a gente não consegue mais tirar só para Deus. Faz um teste. Não, mas é meu business, meu trabalho, não sei o quê, não sei o quê. Então, tudo isso aí é mais importante do que Deus na sua vida. Tudo isso aí é Jerusalém na sua vida, seu trabalho é mais importante. Tudo é mais importante do que Deus na sua vida, porque você não pode desligar nada para se ligar em Deus, porque é importante o meu trabalho, é importante o meu business, é importante esse contato, é importante esse Facebook, é importante eu ver essa fofoca, é importante eu ver esse comentário, é importante eu ver essa piadinha, é importante porque tudo se torna mais importante do que Deus na sua vida e na minha vida. E eu estou falando de um tempo, num domingo, só para Deus. Fora o resto da semana. E aí entra aqui, obrigado pelo telefone tocado. Entra aqui no versículo 7. Lembra, olha só, quando é que eles lembram de Deus? Até agora eles não falaram de Deus.
Eles estão falando, pediram canções, nós não cantamos. Estávamos lá em Babilônia triste, na beira de um rio lindo, maravilhoso, triste. Debaixo de uma árvore frondosa, linda, debaixo da sombra triste, amargurado, não cantamos. As pessoas pediam para falar de Deus, nós não falávamos. As pessoas pediam para cantar sobre Deus, nós não cantávamos. E falando, e reclamando, e chorando. Jerusalém, Sião, Jerusalém, Jerusalém. Aí agora eles falam de Deus. Aí você pensa, legal, joia. Mas a primeira vez que eles falam de Deus é para usar Deus como um matador. Eles querem Deus como um vingador. Eles querem Deus para matar, ferir, arrebentar com o inimigo deles, com os inimigos deles. Está aí o versículo que nós já lemos, o 7. Lembra-te, Senhor, eles espiritualizam a vingança. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída. Pois eles gritavam, arrasem Jerusalém até os alicerces. Os edomitas não fizeram nada, só ficaram olhando e amaldiçoando, e falando, acaba mesmo com essa cidade, acaba com tudo isso. Então agora eles querem vingança até para quem não fez nada, mas achou bom a desgraça deles. Aí eles usam Deus, aí eles oram. Senhor, arrasa com eles, quebra eles, Senhor. E quantas vezes nós temos tido essa atitude? E isso traz desânimo. Isso traz falta de paz. Tem algumas coisas aqui que eu quero citar para você. Se a minha espiritualidade interrompe o meu cântico diante da injustiça e da opressão, se eu penduro as minhas harpas, ou seja, deixo de adorar a Deus, de louvar a Deus em terra estranha, se o meu culto só é prestado dentro de Jerusalém, dentro da bênção, dentro das boas circunstâncias, dentro daquilo que é bom, a minha espiritualidade é simplesmente um teatro, uma representação, e muitas vezes muito mal feita. Eu estou só representando espiritualidade. Porque eu só sou espiritual e canto, me alegro quando está tudo certo, tudo bem, tudo legal. Mas quando está tudo ruim, quando eu estou longe, quando eu estou distante, quando eu estou na luta, no sofrimento, aí eu não tenho espiritualidade de cantar, de adorar. Eu tenho que me trancar, me fechar, me isolar, desanimar, ficar insensível. E não é isso que Deus quer para eles e nem para mim, nem para você. Vamos para frente. E aqui, há muitos hoje que vivem uma espiritualidade assim mística, de monte, de vigília, de acampamento, de congresso, de encontro, mas que não traduz essa espiritualidade em vida prática na hora da opressão, do sofrimento. Só canta os cânticos de Sião em Sião, só na bênção. Só na hora do louvor, do movimento. Na segunda, na terça, na quarta, no trabalho, na escola, na rua, no sofrimento, não representam esta alegria de ser filho ou filha de Deus com sinceridade. E aí eu e você precisamos aprender que fomos chamados para isso. Dentro da nossa chamada, nós somos chamados para realizar várias coisas dentro de um propósito de agradar a Deus. E somos chamados para representar Jesus no mundo. Representar Jesus na terra, aonde nós estivermos. Eles querem vingança. Eles desistem de perdoar. Eles não têm no vocabulário deles, no comportamento deles, a possibilidade de perdão. O texto é bem claro aqui, cheio de violência, de vingança, de amargura, de revolta, de ódio. Até os seus opressores pediram para eles ficarem alegres e cantarem. Eles não querem, não vamos, eles se rejeitam a alegria. Eles estão como uma amargura de existência, vivendo essa espiritualidade amarga. Aí continua o texto. Lembra, Senhor, dos edomitas. Aí o 8. Continua a oração, eles estão orando. E aí eles dizem, ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que te lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos, que não tem nada a ver com a situação, pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Quando o Salmo foi escrito, eles já tinham saído do cativeiro, uma nova geração existia neles, entre eles, em Judá, e uma nova geração em Babilônia. Eles estão desejando mal para quem nem sequer fez mal para eles. Só porque é descendente, só porque é filho. É filho do Babilônio?
Olha, bem-aventurado, feliz é quem pegar esses meninos e filho de Babilônia, neto, quem quer que seja, e arrebentar com eles. A amargura é tão forte que está sendo transmitida de gerações em gerações. Herança espiritual. Herança hereditária, acho que é meio difícil. Herança espiritual. Estão desanimados. Eles vivem em função disso, do passado, da angústia, do que foi, do que aconteceu, daquilo que passou. Eles não querem viver um presente novo, perdoador, transformador, animado. Eles estão ali sofrendo com aquela amargura, com aquela circunstância. E aí eles estão curtindo e vivendo e presos no passado, naquilo que aconteceu a eles. E aí muitos de nós vivemos assim, em função do passado. Ou coisa boa ou coisa ruim. Em função daquilo que nos desanimou, em função daquilo que nos machucou, em função daquilo que nos traz tristeza, amargura. Tem gente que e tem psicólogos aqui que tratam, terapeutas, é viciada em amargura, em lembrar de amargura, porque aquilo lança um hormônio que vai deixar a pessoa agitada ou com raiva. Tem gente que vive no passado, e nós temos que orar e ter cuidado para não viver essa religiosidade falsa. Eles só cantam quando está tudo bem. No sofrimento, eles não adoram a Deus. Eles só cantam quando as coisas vão bem. Eles não sabem cantar em terra estranha, na dor, no aperto. E aí, o versículo 2 diz que eles penduram, as harpas, eles não querem tocar, eles não querem adorar a Deus, eles desistem de viver, desistem do culto, desistem da espiritualidade verdadeira, da adoração verdadeira, por causa do sofrimento. Quantos de nós temos caído nesse erro, nessa armadilha de desistir da nossa fé por causa das circunstâncias, dos problemas, das dificuldades, e ainda, como eles fazem aqui, colocamos a culpa nos outros. A culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é disso, a culpa é daquele. Nós sempre vamos arrumar, como eles fizeram aqui, culpados, edomitas, babilônicos, os filhos deles, que nem participaram de nada, a gente vai arrumar culpados. Para a nossa dor, para justificar as nossas ações, os nossos comportamentos errados. E aí eu começo a terminar, para nós irmos para a ceia, mas a gente vai com alegria, a gente vai transformados, a gente vai perdoados e perdoando em nome do Senhor Jesus. E aí tem pessoas que estão vivendo nessa vida, nesse ódio, e não só vivendo assim, olha, e eles profetizam o ódio, eles profetizam tragédia, eles vivem do passado e as palavras deles é só de reclamação, é só de tragédia, é só de maldição, é só profetizar coisa ruim para os outros. O futuro deles é só ódio. E eles declaram isso, eles relembram do dia da tragédia, da dor, do saque, do massacre. Eles lembram da covardia das pessoas que fizeram com eles e eles querem isso para os outros. Eles querem isso para qualquer um que é inimigo deles. Eles não perdoam. Eles não têm paz. Por causa disso, eles estão desanimados. Eu estou lendo aqui muita coisa que eu não posso deixar de falar para você. Eles registram isso, o dia da tragédia, eles não só registram, mas proclamam, falam, divulgam, incentivam as pessoas, eles murmuram e eles influenciam as pessoas para viver aquele modelo amargo de vida. Você já viu gente que é amarga, que ela atrai pessoas parecidas com ela ou que estão chegando perto e aí vai virando um grupo de gente amarga, de gente dolorida, de gente que tudo que fala é expressando a amargura dela mesma ou de algo ou de alguém. E aí contamina os outros. Eu só estou dizendo isso porque a melhor maneira ou a única maneira de se curar uma enfermidade é diagnosticando. É saber o que é. Quando você sabe o que é, você vai na cura. O médico, para indicar um remédio, para tratar a doença, para fazer o tratamento, ele tem que descobrir o que é, diagnóstico. Quando ele descobre, ele não vai tratar só dos sintomas, ele vai tratar da causa da doença. E é o que a Bíblia nos faz, ela está mostrando a nossa causa
de desânimo, de dor, de decepção, de amargura, de falta de paz, porque aí vem o Espírito Santo, quando eu reconheço, e esse reconhecimento chama-se arrependimento e confissão, que é uma obra do Espírito Santo que ele está fazendo através da palavra de Deus, que vem pela fé, porque a palavra produz fé. E a fé nos leva ao arrependimento e à confissão, e aí o sangue de Jesus vem, nos purifica, nos perdoa, nos cura, nos lava, nos liberta, nos transforma, para que possamos viver em paz, perdoados e perdoando. Você entende isso? Diga amém. Essa é uma espiritualidade de inversão de valores. Está tudo invertido aqui, eles só querem o mal deles e dos outros, o deles sem perceber. E aí tem gente que só vive presa ao dia da amargura, ao dia que o cônjuge o traiu ou o feriu, ao dia que foi machucado, está preso aí ao dia que descobriu uma decepção, que foi decepcionado. E tem gente que vive só agendando essa desgraça para si e para os outros. Eles têm um conceito de vida feliz na vingança, na violência. E a gente precisa entender que vingança, violência é motivo de chorar, de entristecer, de arrepender, porque esse não é o caminho da alegria. Tem gente que pensa que o caminho da alegria, da paz, de resolver o problema é a vingança, é ver o outro arrasado, acabado, destruído, vai ser o dia que vai ser a minha alegria. Isso é pecado, isso é contra o plano de Deus e a vontade de Deus. Isso é falta de perdão, falta de paz, isso nos traz desânimo. Eles estão presos na amargura, na dor, no mal, na violência, no ódio. E aí eles não conseguem, por causa disso, louvar o Deus que, por definição, é amor. Por isso que eles não conseguem orar a Deus, adorar a Deus. Não é porque eles estão em terra distante, não é porque eles estão com problema, é porque tem tanta amargura e tanta dor que eles não podem adorar um Deus que, por definição e essência, Ele é amor, Ele é perdão, Ele é graça, Ele é misericórdia, Ele é vida nova. Então, aí eles arrumam desculpa. Não, nós não podemos adorar a Deus porque estamos passando luta, em outras circunstâncias, longe de Jerusalém. Jerusalém é muito maravilhosa, a gente ama muito Jerusalém. Eu não posso cantar porque senão Jerusalém vai ser esquecida, desprezada. Na realidade, eles não conseguem adorar porque estão tão presos ao passado, à dor, eles não conseguem expressar louvor ao Deus verdadeiro que é amor. Eles estão com as harpas penduradas, com as mágoas, eles não estão com saudades de Deus. Eles não estão com saudades do culto, da adoração a Deus, da alegria de Deus, da paz de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Eles estão com saudade de Jerusalém. Eles estão com saudade da vida boa deles, estão com saudade da paz deles, eles estão com saudade da casa deles, do carro deles, da prosperidade deles, da cidadinha deles, do conforto deles, do telefone deles, mas não estão com saudade da presença de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. Você está entendendo isso? Diga amém em nome de Jesus. Essa mensagem falou muito comigo. Não é que tudo tem a ver com Jerusalém ou Sião, não. As coisas, você não é o centro do mundo, eu não sou o centro do planeta. Você não é o centro da sua espiritualidade. Você não é o centro da sua bênção. Você não é o centro da sua prosperidade. Quem é o centro da sua vida, da sua bênção, da sua misericórdia, da sua família, da sua espiritualidade, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que é o centro da nossa vida. Mas eles estão mais preocupados com as circunstâncias. Tem muita gente amarga na igreja hoje, que às vezes morre por qualquer coisa, mas não morre por amor a Deus. Como o pastor Marcos citou aqui de manhã, não morre por amor às pessoas. Eu já falei isso aqui, tem gente que fala assim, não, eu só sirvo a Deus, eu não sirvo a homens, meu compromisso é com Deus, meu compromisso não é com homens. Está errado, a Bíblia não ensina isso. Se meu compromisso é com Deus, se eu sirvo a Deus, esse Jesus, me ensina na sua palavra que eu
tenho que ter compromisso com os homens e eu tenho que servir aos homens, motivado em servir e ter compromisso a Ele. Porque a Bíblia diz, servir uns aos outros, amai uns aos outros, suportai uns aos outros, aconselhai uns aos outros, aguentam um ao outro, abençoam um ao outro, perdoem uns aos outros, amem uns aos outros. Isso é Deus explicando como é que vocês me servem e como que vocês têm compromisso comigo. É servindo e tendo compromisso com as pessoas, motivados ao amor a Deus, motivados ao compromisso com Deus. E aí nós vamos finalizar. Nós precisamos restaurar a celebração, nós precisamos restaurar a nossa perspectiva cristã. E nós precisamos restaurar o nosso ânimo através de perdoar, através de nos libertar do passado, através de ter uma perspectiva em Deus, de reconhecer as bênçãos de Deus, de reconhecer o que Deus faz conosco. Eu estou dizendo aqui agora o que fazer. Diante de toda essa situação, diante de todo esse diagnóstico, diante de toda essa problemática, o que é que eu posso fazer? Eu preciso deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida para me curar, me transformar, e aí eu preciso fazer algumas coisas, agir, meu comportamento precisa mudar, eu preciso perdoar, eu preciso mudar as minhas palavras, eu preciso mudar a minha mentalidade, eu preciso deixar o Espírito Santo me encher, eu preciso me encher de amor com ações, palavras e atitude, comportamento de amor. Eu preciso reconhecer as bênçãos de Deus. Eu citei aqui, e aí o versículo 1, eles estavam nas margens dos rios de Babilônia. Eles estavam na beira da bênção, na beira das coisas boas e não reconheciam, só reclamavam. O local onde eles estavam é um local fértil, cheio de verde, cheio de fartura, cheio de coisa boa, cheio de água. E eles só conseguiam ver amargura e tristeza. A Bíblia diz no versículo 2 que eles tinham sombra para descanso. Eles penduraram as harpas, ou seja, penduraram o agradecimento e o louvor aonde Deus os tinha colocado, debaixo de sombra, de coisa boa. Árvores grandes, árvores frutíferas, e eles não reconheciam isso. Olhavam ao redor e só reclamavam, só murmuravam. E aí, uma das coisas que eu preciso fazer, além de perdoar, além de buscar a presença de Deus, o amor de Deus, eu preciso reconhecer as bênçãos de Deus na minha vida. As bênçãos de Deus na minha vida, na maioria das vezes, elas vêm através de pessoas. Tem gente na sua vida que você quer arrebentar nas pedras. Na minha tem também. Mas é aí que está o segredo, é aí que está o desafio. Eu preciso mudar a minha mentalidade. Essa pessoa pode ser abençoada, eu vou fazer como Jesus disse, que não é fácil, mas eu preciso pelo menos ter isso como alvo de vida. Amar os inimigos, abençoar os que me amaldiçoam, orar pelos que me perseguem. São só palavras diferentes para o mesmo alvo, para o mesmo inimigo. Amar, abençoar, orar por ele. E aí a Bíblia diz, Isaías 54:1, canta alegre, ó estéril. Mesmo na falta, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de angústia, a Bíblia diz, canta e se alegra. Jesus cantou um hino na hora da ceia, ó, que terminou a ceia, ele cantou um hino, indo para o Getsêmani, indo para o sofrimento. Atos 16:25 fala que Paulo e Silas, presos, acorrentados, oravam e cantavam louvores a Deus. Fique em pé em nome de Jesus. Ouça uma coisa, e nós vamos terminar essa série de mensagens aqui do Salmo 137. Ouça isso. A última palavra é de Deus. Não perca a doçura da vida aonde você estiver. Seja qual for a situação. Eu e você podemos e temos muitos motivos para viver uma espiritualidade na presença de Deus. Deus é quem dirige tudo, faça da vida uma canção de louvor a Deus. Que eu e você possamos hoje mesmo pegar de volta as harpas penduradas e cantar
o louvor a Deus de gratidão. O que eu quero dizer com isso? Que hoje mesmo você possa mudar de atitude e de comportamento. A atitude é uma questão de mentalidade. Comportamento é uma questão de ação, de expressar esta vida cheia do Espírito em ação. Feche seus olhos em nome de Jesus. Os pastores podem ir se preparando, evangelistas, presbíteros, para a ceia. Feche seus olhos. Restaurando o ânimo. Para restaurar o ânimo é preciso identificar a fonte do desânimo. Diagnosticar a fonte da amargura, da dor. E muitas vezes é a falta de perdão. Deixa eu dizer uma coisa aqui com os olhos fechados. Teve uma época que tinha uma doutrina por aí muito antibíblica que você precisava perdoar Deus. Isso é uma heresia, você não tem que perdoar Deus em nada, porque tudo que Deus faz para mim e para você tem um propósito e um objetivo de nos transformar. Agora você tem que perdoar a si mesmo e perdoar os outros. Hoje vamos participar da ceia. E ceia é momento de refletirmos em muitas coisas, no serviço, na entrega, na salvação, no sacrifício de Jesus, na ressurreição de Jesus, na volta de Jesus. Mas também é tempo de refletir na comunhão com Deus e com as pessoas. É tempo de refletir no perdão, ser perdoado e perdoar. Que você possamos alcançar isso em nome de Jesus. Identificando então a fonte, a causa, o Espírito Santo vem e está aqui. E só o Espírito Santo pode te curar, te transformar. Mas você precisa falar para Ele. Ele já está trabalhando através da palavra, da ação dEle, Ele quem convence, Ele já está trabalhando na minha vida e na sua vida. Agora eu e você precisamos reconhecer e pedir perdão. Espírito Santo, trabalha nessa área, fala com Ele, hein? Eu confesso o meu pecado, eu confesso a minha falha, eu confesso a minha amargura, eu confesso a minha dor, e eu quero me livrar dela, eu não quero essa dor não. Eu estou viciado nessa ação, nesse comportamento, nessa atitude, nesse pensamento, eu estou viciado nesse passado, nessa amargura. Fala para Deus. Abre o seu coração para Ele e peça, Senhor, me liberta, me cura, me perdoa. Se você está aqui e quer entregar a sua vida para Jesus, aonde você estiver, diga, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, eu me entrego para o Senhor, me salva, me liberta, me cura, me transforma. Você quer se reconciliar com Jesus, faça o mesmo. Em nome de Jesus. E se tem uma área na sua vida que você quer que o Espírito Santo trabalhe e restaure o seu ânimo, talvez você não esteja desanimado de tudo na vida. Alguns talvez estejam, você que está aí na internet, mas talvez você está desanimado numa área da sua vida. Talvez você esteja desanimado com alguma parte da sua vida que você sabe. E você fala com Deus, Deus, eu estou desanimado nessa parte, me dá ânimo, me dá força, eu preciso perdoar, eu preciso restaurar nessa área. Me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. Põe a mão no seu coração e vamos orar, e já vamos participar na ceia, com esse sentimento de temor a Deus, de reverência a Deus e de reflexão, de que somos pecadores falhos, mas de que temos um Deus amoroso, temos um Deus misericordioso, temos um Jesus perdoador, temos um Jesus que morreu na cruz por nós, derramou o seu sangue, entregou o seu corpo, temos um Jesus que ressuscitou e está vivo e intercede por nós, temos um Jesus que enviou o Espírito Santo como consolador, como ajudador, como aquele que nos cura, nos transforma, nos enche dele, e ele está aqui nesta tarde, nesta manhã. O Espírito Santo está aqui. Então temos muitos motivos
para celebrar e adorar a Ele em qualquer circunstância. Te adoramos, Senhor, te louvamos, obrigado pelo teu amor, pelo teu confronto, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque é o Senhor quem nos cura, nos transforma. Obrigado, Jesus, porque às vezes fere, às vezes dói, às vezes machuca. A tua palavra é como uma espada que penetra, mas também, ó Espírito de Deus, ela é a palavra do Espírito que traz cura, que traz conforto, que traz encorajamento, que traz ânimo, que traz através de Jesus Cristo, do teu sangue. Jesus nos ensina que traz perdão, transformação. Restaura-nos, Senhor. Restaura, Senhor, a nossa casa. Restaura, Senhor, a nossa vida, o nosso ministério. Restaura famílias, restaura casamentos, restaura relacionamentos, restaura a perspectiva, restaura a celebração, restaura o ânimo, restaura a alegria de te adorar, te louvar, independente do lugar, das circunstâncias e da situação, libertos de tudo aquilo que nos atrapalha, desde o telefone até o iPhone e o Samsung. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Nós te adoramos, nós te agradecemos. Quantos adoram Jesus, aplauda ao Senhor, mas abra a sua boca. É importante você abrir a sua boca.